Luiz Eduardo vai dar informe aqui do Conselho de Carreira. Aí, pessoal, bom dia. Bom dia a todos os lutadores aí da FATEC. O Conselho de Carreira foi empossado lá na FATEC de Rio. Tivemos uma reunião na mesma data da posse, tá, no dia 2 de setembro. E foi tirado, como foi tirado na última assembleia lá no Ferreira Viana, né, tinha 2 representações do sindicato, 2 representações dos docentes, um suplente, 2 representações dos técnicos administrativos, suplente, e a FATEC colocou 2 representações também, um suplente, e a SECT, né, a SECT também mandou a representação. Só que a representação da SECT, né, não esteve, o titular não esteve presente, tá? Foi o suplente, o Marco Antônio, né, que é funcionário lá de carreira da UERJ, que tá lá na SECT. E aí, uma coisa importante que foi tirada no Conselho, que está aqui, ó, é consenso de todos os presentes do referido Conselho propor e acompanhar políticas de desenvolvimento do PCCS. E aí, todos ali tiraram que o que a gente vai levar para a CEPLAG é que essa minuta não contempla os anseios da categoria, né? A gente tem que construir uma nova minuta. Isso daí foi consenso no Conselho, tá? Nós temos que construir uma nova minuta. Aquela minuta não contempla os anseios da categoria. E foi tirado para quinta-feira uma nova reunião, amanhã, né, às 13 horas, lá na FATEC de Rio, uma nova reunião para nós podermos fecharmos as tabelas, né? Foram várias propostas de tabelas, fecharmos as tabelas que vão ser apresentadas para aqui, para a categoria, né? Que a gente falou, tudo que for discutido no Conselho, nós vamos remeter à Assembleia para ver se a Assembleia aprova, até por conta das negociações da CEPLAG, a gente tem que estar respaldado pela Assembleia para ver se a gente pode ou não pode avançar naquelas negociações, né? Aqui, decidiu-se manter as tabelas, isso daí foi uma proposta do Conselho, decidiu-se manter as tabelas encaminhadas pelo seminário, aquelas tabelas do seminário vão ser as tabelas encaminhadas, mas a gente vai também remeter outras propostas para a Assembleia, para que a Assembleia possa aprovar, né? E por isso que quinta-feira o Conselho vai se reunir para isso, tá? Ficou decidido que os componentes da Secretaria do Conselho, né, vão ser... foi tirada a Secretaria, pessoal, para poder assinar documento, para não ter que ficar buscando A, B ou C para assinar o documento. E outra coisa que foi tirada é que a ata ela seja feita ali na hora, né, e todos que estiverem ali assinem. Então, por isso, aí, e algum documento que tenha que vir do Conselho, essa Secretaria vai assinar, que foi a Beatriz, né, lá do RH, a Gabriela aqui do sindicato, da direção do sindicato, e o Walter Secheto, né, que é técnico administrativo lá do ISER, né, que vão providenciar a elaboração dos documentos, tá? E nós também elaboramos um documento que foi enviado para a FATEC, para que a FATEC possa marcar, né, uma audiência com a CEPLAG. Ali estava o representante da SECT, nós falamos para ele. Uma coisa para distensionar, né, para você começar a distensionar o movimento não vai distensionar enquanto nós não tivermos uma reunião acima da FATEC. Então, uma reunião agora com a CEPLAG, né, para a gente poder discutir os nossos, o orçamento, que é o principal orçamento aí das nossas tabelas. Então, pessoal, quinta-feira, né, às 13 horas, uma nova reunião aí no Conselho de Carreira. Nós, né, temos observado, né, que a greve, talvez no quantitativo, não esteja do mesmo tamanho do primeiro semestre. Entretanto, né, geograficamente, a greve está mais forte, porque durante essa semana, né, embora nós tivéssemos informe que aqui ou ali, em algumas unidades, Quintino, em algumas unidades, haveriam servidores retornando, né, algumas unidades que até então nunca haviam participado do movimento grevista aderiram à greve, né? O caso mais notório foi Bacaxá,
que apesar de toda a repressão, de toda a dificuldade, de toda a manipulação, de toda a coisa horrorosa que acontece lá, né, a terra do Paulo Melo, é o grande coronel lá, né, os servidores aqui, né, eles conseguiram bancar a greve, a gente esteve lá tentando, né, mediar alguns conflitos que estavam surgindo, mas Luizão está aqui representando, está vivo, está em pé, e tem mais gente, olha. Tem mais gente, Vitória, né, e o Denis, isso aí. Então tem mais gente de Bacaxá aqui, legal, eles estão enfrentando dificuldades que a gente não vê em outras unidades. Lá não é só o 61, corte de ponta, é isso só não. É gente andando atrás de você pelas unidades, é um troço horroroso, né? É importante que vocês tenham noção disso. Então os companheiros aqui estão de parabéns. Outro informe é quando eu estava em Bacaxá, nós recebemos o informe de que Petrópolis, né, tanto a FAETERJ quanto o CETEP também entraram em greve, né, parcialmente. Isso é importante, porque geograficamente mostra, né, que a nossa luta está crescendo, apesar das dificuldades que nós enfrentamos aqui na capital. Então, o informe é nesse sentido, né, de que, embora aparentemente nós estejamos numericamente aqui na capital um pouco mais enfraquecidos do que no primeiro semestre, é natural, né, mas no conjunto da rede nós temos uma adesão maior geograficamente, quer dizer, unidades que nunca haviam parado, né, estão conseguindo se organizar, né, com o apoio dos outros companheiros para parar, né? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Então, se alguém quiser complementar com algum balanço particular da sua unidade, né, Vlad, né? Porque aqui é o informe da unidade. Eu peguei o geral aqui para ser rápido, né? Então, Vlad. Bom dia, gente. Na segunda-feira a gente fez uma assembleia no Exército, né? Devia ter uns 60 presentes por aí, e a gente deliberou algumas coisas, né? Então, três essenciais, três principais que eram para trazer para a assembleia, né? Então a primeira é a questão do MCF agora de setembro, que a gente encaminhou no sentido que deve ser mandado integralmente, né? Então a gente encaminhou isso. A segunda coisa era em relação à proposta de buscar uma audiência com Cabral. Parece que hoje a gente vai ser recebido lá pelo governo, tá? Então a gente... E o indicativo de botar aqui em relação ao ponto, ao MCF integral, para que todos os diretores mandem, né, em setembro, o nosso ponto em setembro também integralmente. Tá bom? Mais alguma coisa? Oi? Tá. E cobrar do sindicato a questão da ação na justiça, né? Já estamos há 3 semanas em greve e até agora a gente não tem notícia, né? As coisas estão sendo proteladas e numa assembleia disse que já entrou, na assembleia passada, quarta-feira, disse que entraria naquele dia, né? Depois soubemos que não havia entrado e queremos saber essa questão aí, que é essa necessidade nossa. O informe do jurídico não é muito bom a princípio, mas temos aqui uma proposta alternativa. Quando nós demos o informe na última assembleia, que o doutor Nelson, porque é importante esclarecer isso, porque tem muita gente nova na categoria, né? Nosso sindicato é um sindicato pequeno, com uma base de afiliados pequena, né? Quando o CEP fala em departamento jurídico, fala num pool de advogados, né? Inclusive que nós já usamos no passado, né? Nós já tivemos essa entrada, nós já conseguimos utilizar o pool de advogados. Nós não temos como bancar um pool de advogados, então nós temos um advogado, né, que está atuando o tempo inteiro, né, dentro de algumas possibilidades. Agora, ele fez uma primeira tentativa de entrar com o processo, de movimentar o processo, na semana passada, segundo o próprio informe, né? E vocês sabem que advogado ali no fórum dá uma conversada, mostra para o juiz isso, aquilo, outro. E
E o juiz que estava lá de plantão provavelmente deferiria ou indeferiria a liminar, deixou claro para ele que naqueles termos, isso é o informe do Dr. Nelson, deixou claro para ele que dentro daqueles termos ele indeferiria o pedido de liminar, né? Não é muita surpresa, estou dizendo isso para vocês que não é muita surpresa, porque o CEP teve, para uma liminar que foi aprovada, algumas tentativas, vocês sabem disso, algumas tentativas indeferidas, né? O que acontece é que o Dr. Nelson reestruturou o processo, né? E o Newton estava me passando agora o informe de que agora, pelo adiantado tempo mesmo, ele vai entrar sem essa, vamos dizer assim, sem essa segurança, né? Que na verdade nós não temos. Isso é importante dizer, né? Porque é uma discussão que a gente sempre fez lá atrás, né? A discussão da judicialização da greve. A gente parte do pressuposto de que o judiciário é um poder neutro, né? E que vai equilibrar as relações entre o capital, o trabalho, entre os patrões e os empregados, e não é isso que ordinariamente acontece, né? É importante que as pessoas tenham essa clareza, que a gente não pode judicializar a nossa greve. Nós não podemos decidir, e os professores do município deram um exemplo disso essa semana, né? Que tiveram uma decisão judicial contrária, né? E mantiveram a greve mesmo assim, porque não é juiz não é servidor do município, né, para decidir se a greve continua ou não. O movimento é dos trabalhadores. Isso é importante para a gente não ficar aqui pensando, se a gente for vitorioso, a greve continua. Se não for, se a gente trabalhar por essa lógica, fica muito complicado, né? A gente está dando ao aparato do patrão, que é o poder judiciário, um poder que não tem, tá certo? Então isso é importante dizer, para politizar esse informe aqui, no sentido de que nós estamos com essa deficiência sim, nós só temos um advogado para ver isso. A proposta que eu tenho, alternativa, caso seja indeferido, ou caso a gente tenha alguma dificuldade nesse sentido, eu fiz um contato ontem com alguns companheiros lá da OAB de São Gonçalo, né, que poderiam dar uma assessoria para a gente, é claro, né, e indicar um peso mais pesado aí para refundamentar o processo, né? Importante dizer que nós ainda temos uma certa gordura para queimar nessa discussão, visto que o ponto desse mês, vocês sabem disso, né? O salário que vocês receberam nesse mês, talvez alguns não saibam, o Valdec sabe disso, que é diretor, nós que já fomos, eu, o Cássio, o pessoal aí sabemos disso, é referente a 2 meses atrás, tá certo? Então ninguém ainda sofreu os descontos de greve, né? Então isso é importante colocar, né? Nós vamos tentar superar isso. Eu queria, inclusive, eu vou propor isso, né, como proposta da Assembleia, que, caso necessário, né, se a gente tiver algum problema com o nosso único advogado, se porventura a gente receba uma proposta negativa, que a gente incorpore, aceite essa ajuda aí do pessoal lá da OAB de São Gonçalo, que pode dar uma força para a gente. É uma sugestão, é uma proposta que eu vou apresentar, que aí a gente tem um plano B, tá certo?